Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Como nós já vimos nos vídeos anteriores, a liturgia da palavra ela é composta pela primeira leitura, que é sempre um texto retirado lá do Antigo Testamento, exceto no tempo da Páscoa, que se leem os textos dos Atos dos Apóstolos do Novo Testamento. Temos o Salmo responsorial e a segunda leitura, que é extraída das cartas. Lembrando que a segunda leitura ela só é inserida nos domingos e solenidades. E enfim, nós temos a proclamação do Evangelho, sobre o qual vamos falar e analisar nessa formação. Antes de se proclamar o Evangelho, nós temos um canto, que é o canto da aclamação. Exceto no tempo da Quaresma, nós cantamos o Aleluia, que é seguido de um versículo que geralmente é extraído do próprio Evangelho que vai ser proclamado naquele dia. Essa palavra, Aleluia, é uma palavra em hebraico que, traduzida para o português, significa louvai Javé. É um grito de louvor que sai do fundo do nosso coração a Deus. Nós chamamos pelo nome do Antigo Testamento, Javé. Esse canto do Aleluia, ele tem um toque pascal, que se enfatiza principalmente no tempo da Páscoa, quando ele é repetido várias vezes e permanece ao longo de todo o ano litúrgico como uma ressonância da Páscoa, em toda a celebração, exceto no tempo da Quaresma, porque as liturgias quaresmais, elas guardam uma sobriedade que se exprime pelo silenciar do canto do Glória e do Aleluia. Na liturgia da palavra é lido o trecho de um dos 4 evangelhos. Os evangelhos são, entre todos os escritos do Antigo e do Novo Testamento, de longe os mais importantes. A importância deles é tão grande que é reservado para eles um livro próprio, que nós chamamos de evangeliário, sobre o qual vamos falar mais para frente. Aí a gente pode pensar e se perguntar, por que toda essa importância? O próprio nome já indica, boa nova, boa mensagem, mensagem da salvação por excelência. Assim como numa procissão esperamos o último que vem como o mais importante, assim também na sequência de leituras, o Evangelho é a última, a mais importante, a mais relevante, confirmando a afirmação de Mateus. Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Se acompanhamos as primeiras leituras sentados na posição de escuta e de atenção, o Evangelho nós ouvimos de pé. Essa é a posição de prontidão do soldado que vigia, que guarda. Estamos prontos para ouvir a mensagem maior da nossa fé e levá-la a todos. Estamos prontos para vivê-la no nosso dia a dia, na nossa família. Ouvimos de pé o Evangelho na posição de respeito e delicadeza, como nós nos levantamos diante de uma pessoa respeitável pela idade, pela dignidade ou pela amizade. Essa leitura do Evangelho merece atenção e acolhida. É um presente em palavra e vida que o próprio Cristo nos deixou, nos entregou. Se houver o livro dos Evangelhos, durante a aclamação, o presidente da celebração ou o diácono encaminha-se até o altar, onde no centro dele encontra-se o evangeliário. E dá início, então, a uma pequena procissão, do altar até o ambão. A importância da leitura do Evangelho manifesta-se também pelo grau de ordem do leitor, que é só o diácono ou o sacerdote que proclama, o ministro ordenado. Um fato histórico e muito interessante é que São Francisco de Assis, que era irmão leigo, ordenou-se diácono para poder cantar o Evangelho na noite de Natal. Até nos tempos de hoje, quando o diácono vai proclamar o Evangelho, ele pede a bênção ao sacerdote presidente daquela celebração, que lhe dirige essas palavras: O Senhor esteja no seu coração e nos seus lábios, para que anuncie dignamente este santo Evangelho. Então, já realizada a procissão, já tendo feito a aclamação, o sacerdote ou o diácono já estando no ambão com o livro dos Evangelhos abertos, e toda a comunidade já estando de pé, então tudo está preparado para o momento da proclamação. O rito preparatório da leitura do Evangelho é diferente da simplicidade que precede as primeiras leituras. Mostra a importância que a leitura lhe atribui.
Aquelas primeiras leituras começaram sem mais, sem nenhuma saudação à comunidade. Já essa saudação é reservada para o Evangelho. O sacerdote ou o diácono dirige a comunidade com estas palavras: o Senhor esteja convosco. Então todos respondem: Ele está no meio de nós. Essa resposta é uma resposta maravilhosa, que fazemos conscientes ao nome de quem estamos reunidos, de quem vamos ouvir aquela palavra e com quem nos comprometemos ao escutá-la. É Cristo ressuscitado que está no centro da celebração e é em torno dele que todos nós congregamos na mesma fé. Inicia-se com as palavras solenes: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, e fala o nome do evangelista. Não é uma simples leitura, é uma proclamação. Então toda a Assembleia faz por 3 vezes o sinal da cruz, gestos de compromisso a viver e a defender a boa nova do Salvador. Fazemos o primeiro na testa, pedindo ao Senhor inteligência para entender essa palavra, na boca, para que tenhamos voz para anunciá-la, e no coração, para que possamos guardar a palavra. Lembrando que o sinal da cruz em todo o corpo não se faz somente às 3. Toda a comunidade então responde: glória a vós, Senhor, reconhecendo a grandeza divina da realidade de Cristo. A sua santidade manifesta-se nas palavras que nós vamos ouvir. Nós esperamos ansiosos por elas e por isso proclamamos a glória de quem as proferiu. Quase sempre as 2 primeiras palavras do Evangelho são naquele tempo, porque localiza o texto no tempo de Jesus. São palavras de um tempo além de todo o tempo e que chega ao nosso com o mesmo valor. O momento da leitura guarda uma solenidade. Só a voz do leitor rompe todo o silêncio da igreja, fazendo chegar a todos os participantes da comunidade a palavra de Deus. Os fiéis não têm à mão o texto, justamente porque devem entendê-lo pela audição. Daí a importância de se fazer uma leitura bem feita, clara. Ao terminar a leitura, o presidente da celebração, o diácono, exclama: palavra da salvação. E toda a igreja responde: glória a vós, Senhor. Respondemos igual no início, ou seja, nós confirmamos com mais convicção ainda, porque nós já ouvimos, nós acabamos de ouvir as palavras do Evangelho. O presidente da celebração, o diácono, então, beija o livro dos Evangelhos, saudando Cristo que está ali presente. Segue-se então a homilia, na qual nós falaremos no próximo vídeo.